Você já sentiu uma tristeza tão pesada que nem consegue explicar? Uma tristeza que não grita, não chora alto, não faz escândalo, mas fica ali, silenciosa, como um peso que você carrega no peito dia e noite? Uma tristeza que ninguém percebe, porque por fora você continua funcionando, sorrindo, trabalhando, atendendo pessoas. Mas por dentro algo está quebrado? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez tenha acordado hoje com o coração apertado, uma sensação de vazio que não passa. Ou talvez você esteja carregando algo há semanas, meses ou anos. Tem uma dor que machuca sem ferir a pele. Tem um cansaço que rouba forças sem ninguém ver. Tem uma tristeza que não tem nome, não tem explicação, mas dói como se tivesse. E se você chegou até este conteúdo, não é por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui porque ele sabe exatamente a tristeza que você não contou para ninguém. Ele conhece os detalhes que você não consegue explicar. E ele quer tocar nisso hoje. Muitas pessoas olham para você e dizem, você é forte. Mas elas não sabem das noites em que você lutou para pegar no sono. Não sabem das vezes em que você respirou fundo no banheiro para não chorar na frente de ninguém. Não sabem da luta que você trava dentro da própria mente. Talvez você mesmo tenha pensado, por que eu estou assim? Por que essa tristeza não passa? Será que Deus me abandonou? Mas escute, muito bem, esse sentimento não é sinal de abandono. É sinal de que sua alma está pedindo cura. E Deus ouviu. A tristeza não é fraqueza. A tristeza não é falta de fé. A tristeza não é castigo. A tristeza é um lugar onde Deus visita os corações. A palavra diz em Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, quando seu coração dói, o céu se aproxima. Quando sua alma pesa, Deus está ainda mais perto. Mas eu sei, quando a tristeza aperta, parece que o céu está em silêncio. Parece que você ora, ora e nada muda. Nada responde, nada se abre, nada alivia. Só que existe uma verdade que poucos percebem. Quando o céu cala, é porque Deus está trabalhando dentro de você. Trabalhando em camadas profundas da alma que nenhuma palavra humana alcança. Trabalhando em lugares que nem você sabia que estavam feridos. Às vezes, a maior cura acontece no silêncio. Às vezes, a maior transformação acontece onde ninguém vê. Às vezes, o que parece abandono é, na verdade, cuidado. Então, por favor, fica comigo até o fim deste conteúdo, porque hoje nós vamos caminhar juntos pelas regiões mais profundas da alma, onde a tristeza se esconde. E ali, diante de Deus, você vai entregar tudo, e Ele vai tocar onde ninguém mais consegue tocar. Este não é apenas um vídeo, é um encontro, uma visitação, uma resposta. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte. Talvez você esteja esgotado de carregar tudo sozinho. Talvez você esteja se perguntando se ainda existe esperança. Existe. E ela está vindo ao seu encontro agora. A tristeza pode até ter roubado seu sorriso, sua força, sua disposição, mas ela não pode roubar algo: a presença de Deus. Porque mesmo que você não sinta, Ele está perto. Mesmo que você não veja, Ele está trabalhando. Mesmo que você não entenda, Ele está cuidando. E hoje, neste momento, Ele deseja fazer algo profundo em você. Ele deseja entrar nas partes escondidas, nos cômodos trancados da alma e dizer: eu estou aqui, eu vejo, eu sinto, eu curo. Então respira, abaixe os ombros, solte a tensão, deixe sua alma acompanhar o ritmo desta palavra, porque hoje começa um processo de cura. Hoje começa um derramamento de paz. Hoje você vai orar não apenas com a boca, mas com a alma inteira. E agora, sem pressa, sem medo, sem tensão, continue comigo. Porque Deus está abrindo espaço no seu coração para que a tristeza finalmente seja tocada, tratada e removida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está clamando por alívio. E antes de entrarmos em oração,
é importante fazer algo que muitos evitam, algo simples, mas poderoso: entregar a dor. Talvez você tenha escondido sua tristeza por muito tempo. Talvez tenha aprendido a engolir o choro, a sorrir quando a alma gritava, a continuar andando mesmo quando seu mundo interior parecia desmoronar. Talvez tenha dito muitas vezes: estou bem, quando a verdade era mais parecida com: eu não sei mais o que fazer. Mas agora, por um momento, você não precisa ser forte. Aqui, você pode respirar, pode ser honesto com você mesmo, pode permitir que Deus veja o que você tentou esconder até de você. A verdade é que a tristeza se alimenta do que guardamos no escuro. Ela cresce onde não há luz, onde não há nome, onde não há expressão. Por isso, antes de clamarmos juntos, eu quero te conduzir a algo simples, profundo e necessário: abrir o coração. E talvez você me pergunte: mas como eu faço isso? Como eu entrego minha dor? Eu quero te guiar agora, devagar, passo a passo. Primeiro, respire fundo, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Permita que sua alma desacelere. Agora, observe seu próprio coração. Não com medo, não com culpa, não com vergonha. Observe com sinceridade. O que está doendo aí dentro? É saudade? É cansaço? É solidão? É decepção? É a sensação de que ninguém te entende? É a perda que você não superou? É a luta que parece não terminar? É o medo do futuro? É o peso de um erro passado? É o desgaste emocional que vem acumulando há meses? Ou é simplesmente um vazio que você não sabe explicar? Não importa qual seja a dor, apenas reconheça. Deus já sabe, mas Ele quer que você admita, porque só se cura aquilo que se revela. Às vezes, a tristeza se instala de forma tão silenciosa que achamos que ela é parte de nós. Achamos que é nossa personalidade. Achamos que é nosso destino. Achamos que é assim mesmo, que sempre vai ser assim. Mas a tristeza não é sua identidade. Não é a verdade sobre você. Não é o final da história. A palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E talvez sua noite emocional tenha durado mais que um dia. Talvez tenha durado semanas, meses ou anos. Mas ainda assim, existe uma manhã preparada por Deus. Existe um amanhecer sendo soprado sobre sua alma. E agora, nesse momento, enquanto você ouve minhas palavras, algo já começa a acontecer dentro de você. Não é emocionalismo, não é sugestão. É o Espírito Santo começando a tocar na raiz do que pesa. Você pode não sentir nada ainda, e tudo bem. Cura não começa com sensação, começa com entrega. E agora, eu quero que você entregue isso que reconheceu. Pode entregar silenciosamente. Pode entregar apenas no pensamento. Pode entregar com lágrimas, pode entregar com palavras imperfeitas. Apenas diga do seu jeito: Senhor, isso dói, e eu não quero carregar sozinho. Porque quando você reconhece sua dor, Deus começa a trabalhar nela. Quando você expõe a ferida, Ele começa a curar. Quando você abre o coração, Ele entra. Talvez você ache que sua dor é pequena demais para Deus se importar, ou grande demais para Ele resolver. Mas nenhuma dor é invisível para o céu, e nenhuma é impossível de ser transformada. A Bíblia diz em Salmo 147:3, Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Ele não ignora, Ele não minimiza, Ele não te rotula, Ele cura. Agora permita que esta verdade entre no seu coração. Você não está sozinho, não está abandonado, não está sem esperança. Deus não tem medo da sua tristeza. Ele não se afasta de você por causa dela. Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele te chama. E neste conteúdo, nós vamos caminhar juntos. E você vai perceber algo surpreendente. A tristeza perde força quando você não caminha sozinho. Agora que seu coração está mais preparado, agora que você permitiu que as camadas internas começassem a se abrir,
Agora que você reconheceu sua dor diante de Deus, nós podemos avançar. E no próximo bloco, você vai experimentar algo ainda mais profundo, um encontro real com o consolo de Deus. Há momentos em que a tristeza não é apenas um sentimento, ela se torna um peso constante, uma sombra que acompanha cada passo, um silêncio que ecoa mesmo quando tudo ao redor está barulhento. Às vezes, ela chega devagar, como quem pede licença. Outras vezes, ela invade de repente, sem aviso, sem misericórdia. E quando ela se instala, parece que todo o resto perde cor, perde graça, perde sentido. Mas existe algo que poucos percebem. A tristeza tem um hábito perigoso. Ela tenta se disfarçar de identidade. Ela tenta sussurrar: você sempre será assim. Você não vai melhorar. Isso é quem você é agora. Não existe mais alegria para você. E quando estamos vulneráveis, cansados, emocionalmente esgotados, esses sussurros parecem verdade. Mas não são. Nunca foram. Nunca serão. Porque a tristeza pode visitar o coração, mas ela não tem permissão para morar dentro dele. E é aqui que a palavra de Deus entra como luz que rasga a escuridão, como água fria que desce sobre a alma quente de ansiedade, como bálsamo que cura feridas que ninguém mais vê. A Bíblia diz em Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esta é uma promessa viva, não uma poesia vazia. Não importa o tamanho da dor, Deus se aproxima ainda mais. Não importa a profundidade da tristeza, Ele desce até onde você está para te levantar. E talvez você esteja se perguntando agora: mas por que dói tanto? Por que é tão difícil parar de sentir isso? Por que parece que meu coração não me obedece? Porque o coração humano não é uma máquina. Ele é um território espiritual. Ele guarda memórias, traumas, expectativas, frustrações, perdas, saudades, medos. E quando tudo isso se mistura, a tristeza vira tempestade. Mas mesmo tempestades obedecem à voz de Deus. O Salmo 147:3 diz: Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Isso significa que Deus não ignora o que te machuca. Ele toca exatamente onde dói. Ele não desvia das feridas, ele entra nelas. Ele não te condena pela sua dor, ele te acolhe dentro dela. E agora, antes de entrarmos na oração, quero que você faça um pequeno movimento interno, muito simples, mas profundamente espiritual. Respire fundo, solte devagar e diga a si mesmo, ainda que em pensamento: eu não sou a minha tristeza, porque você não é. Você é amado, escolhido, visto, buscado, carregado nos ombros de um Deus que não desiste, não se cansa e não se afasta. E agora, com o coração mais preparado, eu te convido, ore comigo. E a partir daqui, eu vou orar para que você declare com sua própria voz, com sua própria fé, com sua própria história: Senhor, eu venho diante de ti com sinceridade. Eu não escondo o que sinto, não finjo força que não tenho, não disfarço a dor que aperta o meu peito. Tu sabes tudo sobre mim, e nada do que eu sinto te surpreende. Eu te peço, Senhor, tira a tristeza do meu coração. Tira esse peso que carrego há dias, meses ou até anos. Tira essa sensação de vazio, de exaustão, de desânimo que insiste em voltar. Eu entrego diante de ti cada memória que dói, cada palavra que me feriu, cada perda que ainda sangra, cada frustração que tentei esconder, cada decepção que não confessei a ninguém, cada expectativa que se quebrou dentro de mim. Senhor, visita as áreas esquecidas da minha alma. Visita o canto onde escondi minhas lágrimas. Visita o quarto escuro onde deixei as dores que ninguém entende. Visita o espaço silencioso onde guardo minha solidão. E derrama luz, derrama cura, derrama renovo. Eu te peço, Senhor,
Lava meu coração com tua presença. Onde houver angústia, coloca paz. Onde houver medo, coloca coragem. Onde houver cansaço, coloca descanso. Onde houver mentira, coloca verdade. Eu te peço também, Pai, cura a minha mente. Arranca pensamentos de derrota, de acusação, de inutilidade. Quebra ciclos de tristeza repetitiva. Fecha portas emocionais que o inimigo tentou usar. Renova minha esperança com o teu sopro. Senhor, eu creio. Tu és capaz de transformar lágrimas em testemunho, dor em força, tristeza em adoração. Eu declaro que minha alma não ficará presa. Minha alegria não será roubada. Meu coração não será derrotado. Porque tu estás comigo. E quando tu estás comigo, a tristeza perde território. Senhor, tira a tristeza do meu coração e coloca em mim um espírito novo, leve, descansado, renovado e firme em ti. Senhor meu Deus, agora eu oro com autoridade, não com medo. Eu não falo como alguém derrotado, mas como alguém que sabe que o céu me escuta. Eu sei que a tristeza não é soberana sobre mim. Eu sei que a angústia não é dona da minha alma. Eu sei que a dor não determina meu futuro. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro: toda tristeza que se levantou contra mim, caia agora por terra. Eu ordeno que toda sombra emocional perca força. Todo peso na alma se levante. Toda opressão se retire. Toda confusão emocional se dissolva. Toda sensação de sufocamento desapareça. Senhor, eu oro sobre cada área da minha vida onde a tristeza tentou se esconder, sobre minha história, que seja lavada, sobre minhas memórias, que sejam restauradas, sobre minhas expectativas, que sejam renovadas, sobre meu futuro, que seja fortalecido, sobre meu interior, que seja iluminado. Em nome de Jesus, eu quebro agora a tristeza que veio por perda, a tristeza que veio por frustração, a tristeza que veio por rejeição, a tristeza que veio por traição, a tristeza que veio por abandono, a tristeza que veio por ciclos repetitivos, a tristeza que veio por fadiga emocional, a tristeza que veio por batalhas espirituais invisíveis. Senhor, eu rejeito todo acordo que minha alma, consciente ou inconscientemente, fez com o desânimo. Eu rejeito toda mentira que me disse que eu jamais seria feliz novamente. Eu rejeito todo pensamento que tentava me convencer de que eu não mereço alegria. Eu rejeito toda tentativa do inimigo de me roubar a paz, a esperança, a coragem e a fé. E agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro: minha alma volta a respirar. Meu coração volta a pulsar com vida. Minha mente volta a enxergar com clareza. Meu espírito volta a se levantar com força. Eu declaro que um ciclo se encerra hoje. Eu declaro que a tristeza perde o lugar que nunca deveria ter ocupado. Eu declaro que toda escuridão emocional se dissipa diante da presença de Deus. Eu declaro que meus pensamentos são alinhados, renovados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Senhor, que o teu poder visite agora as raízes da minha tristeza. Toca onde ninguém tocou. Sara o que ninguém viu. Reconstrói o que eu achei que não tinha mais jeito. Restitui o que a dor me tirou. Restaura o sorriso que o tempo apagou. Eu te peço, Senhor, coloca muralhas de paz ao redor da minha alma. Ergue muros espirituais que me protejam de ataques emocionais. Remove influências espirituais afastadas de ti, que tentaram se aproximar da minha mente. Quebra flechas de angústia. Desfaz setas de pânico. Neutraliza dardos de aflição. Em nome de Jesus, eu libero sobre mim alegria verdadeira, descanso profundo, leveza na alma, força emocional, equilíbrio interior, renovo espiritual. Senhor, toma o governo das minhas emoções. Eu coloco diante de ti cada pensamento que tenta sair do controle. Reina sobre minha mente, reina sobre meu coração, reina sobre meu interior. Eu declaro mais uma vez
A tristeza não manda em mim. A dor não determina meu destino. Meu coração é de Cristo, e onde Cristo reina, a paz permanece. Amém. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que nenhuma tristeza terá domínio permanente sobre o seu coração. Eu profetizo que a partir de agora, o Espírito Santo começa a reorganizar suas emoções, limpar o que foi machucado e restaurar aquilo que você nem sabia que estava quebrado. Eu declaro que sobre você repousa uma unção de consolo, uma presença suave que entra onde ninguém consegue entrar, que alcança lugares que nem você consegue explicar com palavras. Eu profetizo que toda tristeza crônica, todo peso emocional que você carrega há meses, há anos, começa a perder força agora. Que toda sombra na alma, toda memória que ainda dói, toda ferida que sangra em silêncio, seja tocada pela mão que cura. Eu declaro que o Senhor está passando com bálsamo sobre a sua história, apagando ruídos, silenciando tormentos, desfazendo nódoas antigas, quebrando acordos que você fez sem perceber, com a dor, com o medo, com o abandono. Eu declaro que o Senhor troca agora a sua tristeza por óleo de alegria, como está escrito. Eu profetizo que até a maneira como você respira começa a mudar, que seu peito se alivia, que seu coração desacelera, que sua mente recebe paz. Eu declaro que nenhuma força emocional contrária terá poder para te prender, onde Deus já decidiu te libertar. Porque aquilo que o Senhor toca, Ele transforma. Aquilo que o Senhor visita, Ele renova. E aquilo que Ele renova, ninguém mais destrói. Eu profetizo clareza, clareza emocional, clareza espiritual, clareza nos pensamentos. Eu declaro que o Espírito Santo derruba agora toda confusão mental, todo ciclo de pensamento negativo, todo padrão de culpa, todo medo que tenta controlar suas decisões. Eu declaro que o céu ilumina sua mente, acende sua fé, restaura sua visão. Que você enxergue, a partir de hoje, não através das lentes da dor, mas pelos olhos da promessa. Eu profetizo que a tristeza que você sente não será eterna, não será dominante, não será sua identidade. Você não é o que aconteceu com você. Você não é a dor que te feriu. Você não é o abandono que você sofreu. Eu declaro que Deus te redefine por dentro. Onde havia ferida, Ele coloca cura. Onde havia peso, Ele coloca descanso. Onde havia medo, Ele coloca coragem. Onde havia insegurança, Ele coloca identidade. Onde havia tristeza, Ele coloca propósito. Eu declaro que o Senhor te levanta do pó emocional em que você caiu. Eu profetizo que você volta a sentir vontade de viver, vontade de respirar, vontade de sonhar. Eu declaro que tudo que estava paralisado dentro de você começa a se mover novamente. Que o fluxo da vida volte, que a alegria retorne, que a luz desperte. Eu profetizo que sua alma, que estava cansada, começa a ser inundada por uma paz que não dá para explicar, mas dá para sentir. Uma paz que excede todo entendimento. Eu declaro que nenhuma palavra negativa que foi lançada contra você terá efeito. Nenhuma palavra de desânimo, de fracasso, de comparação, de abandono ficará de pé. Eu profetizo que o Senhor limpa agora o seu interior daquilo que outras pessoas plantaram. Palavras que feriram, olhares que diminuíram, gestos que machucaram. Eu declaro que você não carregará mais culpas que não são suas, responsabilidades que te esmagam, expectativas que te dilaceraram. O Senhor tira agora pesos invisíveis dos seus ombros. Eu profetizo renovação emocional profunda. Que o Espírito Santo repare memórias, cure lembranças, organize sentimentos. Eu declaro que Ele coloca ordem no que estava desorganizado. Esperança onde havia desânimo, fé onde havia medo, consolo onde havia solidão. Eu profetizo que você volta a sorrir de verdade. Não aquele sorriso educado, mas o sorriso que nasce do espírito, que brota da alma curada, que é fruto da certeza de que Deus
está no controle de tudo. Eu declaro que a tristeza que tentou te paralisar será testemunho no futuro. Você ainda vai olhar para trás e dizer: Deus entrou no meu vale, Deus entrou na minha dor, Deus entrou na minha madrugada e me devolveu vida. Eu profetizo que você será fortalecido de tal forma que aquilo que um dia te derrubou não terá mais poder para te tocar. Deus está te dando uma estrutura emocional nova, maturidade espiritual nova, resistência interior nova. Eu profetizo que sua vida emocional será equilibrada. Eu declaro que você vai dormir em paz, acordar em paz, caminhar em paz, e que a ansiedade que te acompanha perde força agora. Eu declaro que, em nome de Jesus, nenhum ataque emocional será capaz de te destruir, nem tristeza, nem solidão, nem pensamento de desistência, nem escuridão interna. Eu profetizo que a luz de Deus está invadindo agora todos os cômodos da sua alma. Eu declaro que você vai sentir o Senhor te chamando para perto, te envolvendo, te abraçando. Eu profetizo que você será surpreendido por momentos de consolo sem explicação. Aquela lágrima que cai do nada, aquela presença suave que te envolve, aquela paz que surge sem motivo aparente. Eu declaro que Deus está preenchendo os vazios que ninguém viu, está tocando dores que ninguém percebeu, está alcançando lugares que você mesmo evitava encarar. Eu profetizo que o Espírito Santo remove agora tristeza espiritual, tristeza emocional e tristeza mental. Que Ele restaure sua coragem, sua força, seu ânimo, sua alegria e seu espírito. Eu declaro que você entra em um ciclo de cura, um ciclo de revelação, um ciclo de libertação emocional. Eu profetizo que você volta a viver, volta a acreditar, volta a respirar fundo sem dor no peito, volta a caminhar com leveza. Eu declaro que essa tristeza não é o fim da sua história. Eu profetizo que ela será apenas a ponte para o milagre que Deus está fazendo dentro de você. Em nome de Jesus, eu decreto: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, e essa manhã já começou no seu coração. Agora eu me coloco diante do Pai e apresento toda a sua família. O Espírito Santo conhece cada rosto, cada história, cada dor, cada detalhe que ninguém mais sabe. Senhor, neste momento eu oro por esta casa, por este lar, por este sangue, por esta linhagem, por cada pessoa que carrega o mesmo sobrenome, a mesma origem, o mesmo chão emocional, a mesma história tecida por gerações. Eu oro primeiro por cura emocional, porque Tu sabes, Deus, quantas feridas se escondem dentro das famílias. Feridas que não aparecem em fotos, que não são ditas em reuniões, que não são percebidas por vizinhos ou amigos, mas que doem, que ardem, que moldam comportamentos, que criam distâncias, que alimentam silêncios, que sufocam abraços. Por isso eu oro, Senhor. Visita agora cada coração dessa família, do mais velho ao mais novo, do mais forte ao mais sensível, do que fala muito ao que se esconde em silêncios profundos. Visita, cura, restaura, quebra muros, desfaz pesos, remove lembranças tóxicas, queima pelo Espírito Santo toda raiz de tristeza, rejeição, abandono, mágoa, palavra dura, comparação, violência emocional, ressentimento acumulado. Senhor, eu oro por reconciliação, porque Tu sabes quantos lares vivem como estranhos na mesma casa. Tu sabes quantas conversas precisam acontecer, mas ninguém tem coragem. Tu sabes quantos pedidos de perdão estão travados na garganta, quantas lágrimas foram engolidas para evitar brigas, quantas portas foram batidas no impulso da dor. Então, Pai, vem com o Teu espírito de reconciliação. Vem com a Tua paz que excede todo o entendimento. Vem com a Tua sabedoria que desfaz nós que palavras humanas nunca conseguiram desfazer. Toca o coração do pai, toca o coração da mãe, toca o coração dos filhos,
Toca o coração de cada parente que se afastou. Toca onde ninguém mais consegue tocar. Abre caminhos onde o orgulho construiu desertos. Abre portas onde a mágoa levantou muros. Abre diálogos onde o silêncio se instalou como gelo. Senhor, eu oro por proteção espiritual sobre esta família. Coloca um muro de fogo ao redor deste lar. Fecha as brechas. Quebra toda influência espiritual contrária. Corta toda seta emocional, toda seta de confusão, toda seta de divisão, toda seta de briga sem motivo, toda seta de desgaste, toda seta de inveja, toda seta de perturbação. Ponho diante de ti, Senhor, cada noite mal dormida, cada crise que veio sem explicação, cada sensação de peso no ambiente, cada turbulência emocional que entrou sem ser convidada. Eu oro para que agora, em nome de Jesus, toda a atmosfera contrária seja desfeita e substituída pela paz que só o teu Espírito pode trazer. Eu oro por proteção física, livra de acidentes, livra de diagnósticos repentinos, livra de enfermidades que drenam alegria, livra de imprevistos que trazem pânico, livra de notícias que abalam. Senhor, acampa teus anjos sobre cada membro desta família, que cada saída seja protegida, que cada retorno seja guardado, que cada deslocamento seja acompanhado, que cada portão, cada porta, cada janela seja marcada pela tua presença. Eu oro também por provisão. Tu sabes das contas, tu sabes das necessidades. Tu sabes dos medos que um responsável pela casa carrega, escondido para não preocupar os outros. Tu sabes das noites em que alguém dessa família olhou para números, para boletos, para prazos, e não sabia como seria o amanhã. Senhor, abre portas, abre caminhos, traga oportunidades que só a tua mão explica. Tira o peso do medo do futuro, traz descanso, traz direção, traz ordem onde existe caos financeiro. Eu oro por fé renovada nessa casa, que nenhum membro dessa família se perca nas sombras das dúvidas, que ninguém se afaste da tua presença, que ninguém seja engolido pela tristeza, pelo cansaço, pela frustração. Que o teu Espírito Santo visite cada quarto, cada cantinho, cada cadeira, cada lugar onde alguém se senta para chorar sozinho, e transforme esse lugar em altar. Que esta família veja milagres, não apenas milagres materiais, mas milagres de coração, milagres internos, milagres de cura profunda, milagres que mudam destinos, milagres que quebram ciclos, milagres que limpam histórias, milagres que libertam. Senhor, tu sabes quem está lutando com vícios, tu sabes quem está escondendo dores, tu sabes quem está carregando culpas, cansaços, medos que não conta para ninguém. Eu oro para que o teu Espírito visite essa pessoa agora. Quebre correntes, libere luz, abra entendimento, mostre um caminho novo. Eu oro pelos filhos dessa casa, Senhor. Protege a mente deles, protege a emoção deles, protege as escolhas deles, guia o futuro deles. Livra de amizades erradas, livra de ambientes perigosos, livra de influências malignas, livra de enganos emocionais, livra de decisões que poderiam marcar para sempre. Que eles cresçam guardados, cresçam fortes, cresçam íntegros, cresçam sensíveis ao teu Espírito, cresçam como luz onde estiverem. Eu oro pelos casais dessa família. Cura o que está fragilizado, fortalece o que está firme. Desfaz o que o inimigo tentou destruir com pequenas rachaduras. Senhor, coloca bálsamo onde há feridas, coloca graça onde há impaciência, coloca amor onde há desgaste, coloca diálogo onde há silêncio. E finalmente, Pai, eu oro pelo ambiente desta casa, que a tristeza perca força, que o peso emocional se dissolva, que a opressão se retire, que a luz retorne, que a esperança se reinstale, que a alegria volte a ser familiar, que a paz se torne habitual. Declaro em nome de Jesus: esta família não será destruída, esta família não será confundida,
Esta família não será quebrada. Esta família não será deixada para trás. Há um mover de Deus entrando nesta casa. Há uma cura acontecendo. Há uma restauração sendo escrita agora. Há uma proteção sendo selada no Espírito. Há um futuro sendo reorganizado pela mão de Deus. E eu oro, com toda a autoridade que há no nome de Jesus, que esta família viva dias de paz, de cura, de união e de renovo. Que esta família experimente o que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Que esta família seja marcada pela presença de Deus. Amém. Agora que você caminhou por esta oração, por este derramar da alma diante de Deus, eu quero que você receba esta ministração como alguém que está sendo abraçado pelo céu. Porque é isso que está acontecendo neste exato momento. Uma presença suave, porém profundamente real, está envolvendo o seu coração. A tristeza, que parecia um peso impossível de carregar, não tem mais a mesma força de antes. Algo começou a se mover dentro de você. Algo leve, algo vivo, algo que não vem de você, mas de Deus. E talvez você nem perceba completamente ainda. Mas uma parte do seu coração está sendo reconstruída agora. Como quem observa o amanhecer aos poucos, você começa a sentir uma claridade suave, iluminando lugares que antes estavam escuros. Essa luz não vem de incentivo humano, não vem de frases motivacionais. Ela vem do Espírito Santo, que trabalha no silêncio, no profundo, no invisível, justamente onde você mais precisa. A tristeza te marcou, eu sei. Ela já fez seus dias parecerem longos demais, suas noites frias demais e seus pensamentos pesados demais. Já fez você sentir que algo dentro de você estava quebrado e talvez até irreparável. Mas eu preciso te dizer isto com toda a verdade que existe no coração de Deus. O que está quebrado não será descartado, será restaurado. Porque o Senhor não joga fora corações feridos. Ele os reconstrói. E Ele está reconstruindo o seu agora. Talvez você não tenha percebido, mas desde que começou a ouvir este conteúdo, algo dentro de você começou a afrouxar. Uma resistência caiu. Uma dor perdeu o domínio. Aquele nó na alma, aquele que parece apertar sempre nos mesmos momentos, está começando a se desfazer. Porque a presença de Deus entrou. E quando Ele entra, Ele nunca entra de forma neutra. Ele entra para transformar. Agora, enquanto você me ouve, uma troca está acontecendo. O peso está cedendo lugar à paz. A angústia está cedendo lugar ao descanso. A solidão está cedendo lugar a uma percepção profunda de companhia divina. Você não está sozinho, nunca esteve. Você só estava cansado demais para perceber. Mas o Espírito Santo não se ofende com seu cansaço. Ele não te abandona por causa da sua dor. Ele não te cobra mais força. Pelo contrário, Ele te encontra exatamente onde você está e te levanta exatamente na medida da sua fragilidade. Ele sabe a exata intensidade da sua tristeza. E é por isso que Ele sabe a exata medida da cura que você precisa. E hoje, Ele está ministrando cura sobre você. Você pode sentir um pequeno alívio, um pensamento mais leve, uma respiração mais profunda, ou talvez nada além de um silêncio. Mas não se engane, este silêncio não é vazio, é presença, a presença que abraça, a presença que sustenta, a presença que reordena pensamentos, a presença que recolhe pedaços internos que ninguém mais consegue alcançar. O que está acontecendo aí dentro não é psicológico, é espiritual, é profundo, é real. Há uma restauração em movimento e ela continuará depois deste vídeo. Porque Deus não começou algo para parar no meio. Ele vai até o fim. Ele te viu chorando escondido, te viu tentando ser forte quando ninguém imaginava que você estava desmoronando. Te viu lutando para continuar quando a tristeza tentava te paralisar. E Ele decidiu intervir. Escute, você não vai viver de tristeza. Você não foi criado para carregar dores sozinho. Há mais para você.
a vida para você. A alegria reservada para a sua história. E ela não será pequena. Há dias de riso espontâneo vindo. Há manhãs em que você vai acordar leve, sem aquele peso constante. Há noites em que você vai dormir em paz, sem batalhas emocionais silenciosas. Porque Deus está tirando a tristeza do seu coração. Não como quem empurra para debaixo do tapete, mas como quem cura pela raiz. Você ainda vai olhar para trás e perceber que este momento foi um divisor de águas. As coisas não serão como antes. Não porque você ficou mais forte, mas porque Deus se fez mais presente na sua consciência, no seu olhar, no seu sentir. Ele está alinhando suas emoções, estabilizando sua alma, trazendo ordem aos lugares onde havia caos. A partir daqui, você vai caminhar diferente, pensar diferente, respirar diferente, sentir diferente. Porque quando a tristeza perde o domínio, a vida volta a florescer. E eu quero selar esta ministração falando diretamente ao seu espírito. Você vai viver novamente. Você vai sorrir novamente. Você vai acreditar novamente. Você vai florescer novamente. E isso não é promessa humana, é mover de Deus. Guarde esta certeza no coração. Nem tudo que dói é o fim. Às vezes é o início da cura. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta esta paz te envolver. Ela é sua. Deus te deu e ninguém vai te roubar. E antes de você sair deste conteúdo, eu quero te pedir algo. Não guarde isso só para você. Existem pessoas passando por tristezas que ninguém imagina. E a sua atitude pode levar cura para alguém que está no limite. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa desta palavra. E deixe nos comentários: Deus está restaurando meu coração. Isso sela esta ministração na sua vida. E testemunhos assim alcançam outros corações feridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele ilumine sobre você o rosto dele e te dê paz. A paz que cura, que restaura e que sustenta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima oração.